De onde veio a esposa de Caim? Cara, eu sei que na ordem cronológica do vídeo esse aqui é o tópico 4, mas eu pensei seriamente em colocar ele em 6º lugar. Depois que o Caim fez besteira e matou o irmão, a Bíblia diz que ele saiu da presença do Yahweh e foi até a região de Nod, a leste do Éden, seja lá onde ficava isso antigamente. E lá ele teve uma mulher, com quem teve filhos e etc, mais tarde fundando uma cidade e se tornando alguém importante na época. Mas peraí, mulher? Como Caim teve uma mulher, se só quem existia no mundo todo eram seus pais Adão e Eva e suas irmãs? Enfim, né galera, na verdade eu não sei nem dizer se isso é muito um mistério, porque é meio óbvio que rolou um insano e ele casou com uma das irmãs dele, até porque não tinha muito como acontecer de outra forma. Mas ao mesmo tempo a Bíblia também não narra exatamente que era uma irmã dele, então fica aí a interpretação de cada um. Talvez Deus criou mais mulheres que não eram filhas de Adão e Eva só pra Caim se relacionar. Talvez já tinham passado muitos anos e era uma outra geração de mulheres distantes do sangue original de Adão e Eva, seja lá como isso fosse acontecer também. Pelo que os cientistas falam, os neandertais conviveram com os primeiros seres humanos há algum tempo. Vai que o Caim pegou uma mina meio mulher, meio ateu do YouTube. Inclusive, curiosidade aí pra vocês, eu só tive essa ideia de fazer esse vídeo sobre mistérios não resolvidos da Bíblia exatamente porque um mano tinha comentado sobre a esposa de Caim no outro vídeo. E aí eu pensei, caraca, realmente, quem será que foi, né, mano? Então se você tá gostando desse vídeo, pode agradecer nesse brother aí, porque se não fosse Deus ter inspirado ele, ele não ia ter comentado isso e esse vídeo não existiria. Qual era o peixe que engoliu Jonas? Esse é outro daqueles que só pelo título já ficou bem autoexplicativo. Todo mundo também conhece a história de Jonas. É aquela história que tu pode comentar sobre ela com seu amigo que nunca pisou numa igreja uma vez na vida, que o maluco vai conhecer. E se bobear, vai lembrar até mais detalhes do que você. A história não tem nada de misteriosa. É uma das histórias mais fáceis de compreender de toda a Bíblia. Até uma criança entende profundamente o significado dela. Só que um negócio que nunca ficou claro e que é um grande mistério é qual é a colossal espécie de peixe que conseguiu engolir um homem sem mastigar um homem e ainda manter ele vivo durante dias na barriga. O termo em hebraico na história usado para se referir ao peixe é Dag Gadol, que significa literalmente apenas grande peixe. Tem gente que fala que era uma baleia, tem gente que fala que era um peixe extinto, tem gente que fala que Deus criou um peixe novo só pra fazer aquele bagulho e depois extinguiu ele. Mentira, esse daí é o que inventei. E tem maluco que fala que era uma representação do Leviatã, espiritualmente talvez, mas depois a gente pode discutir melhor sobre isso. Só que o fato é que a Bíblia nunca disse que espécie de peixe era. Se algum maluco que sabe de peixe puder comentar aí qual espécie devia ser, eu agradeceria, porque eu realmente não faço ideia de qual era o peixe que engoliu Jonas. Qual era a estrela de Belém? Anos se passaram. A ciência evoluiu de forma exponencial junto com a tecnologia e todo tipo de conhecimento. O homem já explorou o espaço de tal maneira que coisas que estão imensamente longe da Terra, a gente tem até foto do bagulho, tá ligado? O bagulho anos-luz, a gente tem foto. Um cara literalmente pisou na Lua. Ainda voltaram pra lá esses dias, aliás. Mas até hoje nenhum especialista sabe olhar pro céu e falar: galera, essa aqui era a estrela de Jesus, viu? Cara, não sei, eu realmente não conheço muito sobre espaço e essas coisas, mas eu acho impressionante como algo aparentemente tão simples pra maneira como a gente evoluiu, continua sendo um mistério tão grande até hoje. Na real, talvez nem era exatamente uma estrela, né? A estrela de Belém. Podia ser muitas coisas, na verdade. E chamam de estrela só como uma forma de nomear aquilo que eles ainda não sabiam que era. Mas depois a gente pode se aprofundar nisso em outro vídeo. Enfim. Ok, nesse momento esqueça tudo que você sabe de mistérios ou casos não solucionados da sua vida inteira, porque esse tópico que eu vou falar pra vocês aqui é simplesmente incomparável com qualquer outra coisa. Já prepara a sua sanidade mental, porque depois que você vê esse mistério final, você não vai conseguir nem dormir pensando nisso aqui, moleque. Todo mundo lembra da história do Getsemane, sobre como Jesus levou seus discípulos até o Jardim das Oliveiras, chorou em oração a Deus enquanto suava sangue. Depois Judas aparece e entrega Jesus para os seus perseguidores. Aí Jesus se rende para ser preso por eles e um jovem que via tudo de longe enrolado num lençol, larga o lençol, corre pelado, bem no momento que Jesus é preso. Depois Pedro nega Jesus 3 vezes e... Não, calma, peraí. Jovem correndo pelado. Por alguma razão, no Evangelho de Marcos, quando é relatado o momento que Jesus é preso, ele conta esse detalhe super aleatório que nenhuma outra visão dos evangelhos apresenta, e que parece não ter muita importância para a história, só sendo um detalhe completamente descartável e específico que o Marcos incluiu por algum motivo. E as teorias sobre isso existem milhares que dá para se fazer, como vocês já devem ter imaginado. Mas eu acho que a mais plausível, que geralmente todo mundo concorda, é que esse jovem que estava acompanhando tudo de longe e acabou correndo quando deu ruim, fosse, na realidade, o próprio Marcos. Existe uma antiga tradição cristã que acredita que a ceia do Senhor, algo que aconteceu alguns momentos antes do Getsemane de Jesus ser preso, na realidade teria sido feita na casa da família
família de João Marcos, mais conhecido como Marcos, o mesmo Marcos que futuramente teria escrito esse evangelho, que na época era só uma criança e deve ter fugido de casa no momento que viu Jesus e seus discípulos saindo também, enrolado num lençol assistindo tudo de longe, para ver o que iria acontecer. Bom, mas de qualquer forma, não existe nenhuma confirmação na Bíblia sobre isso, senão nem estaria nesse vídeo, né, esse tópico. E o texto em si não dá nenhuma pista também de quem poderia ter sido, ou por que aquele jovem estaria ali. Só o que sobra pra gente mesmo é fazer especulações e não conseguir dormir de noite pensando nessas coisas. Diz aí nos comentários o que você pensa sobre cada um desses mistérios, que eu vou ler todos que eu conseguir e tentar conversar com vocês pra gente chegar em um consenso legal sobre cada um deles. Deus abençoe geral que assistiu até aqui. E eu peço desculpas também pelo atraso para postar esse vídeo. Eu falei que eu ia postar no dia 21, mas enfim, espero que vocês entendam. E até o próximo vídeo.